Eh, Ora boas, neste momento eu quero falar acerca da ciência, uma espécie de filosofia da ciência. Eu acredito que, claro que isto é muito relativo, mas a ciência acontece dentro de duas realidades fundamentais. No sentido mais abrangente possível. Que é a empiricidade, que é tudo o que tem a ver com as experiências, com as referências empírico-objetivas e com a conceitualidade. Num plano mais teorético, por exemplo, mais relativo à teoria, aos conceitos, aos paradigmas e toda uma data de coisas relacionadas. E, e com isso eu considero muito importante falar acerca do verdadeiro espírito científico. Porque eu acredito que existe muito conservadorismo na ciência. E para isso também vou falar acerca daquilo que eu considero os princípios fundamentais para a verdade. Ora bem, isto, claro que a correlação ou a relação mútua entre a conceitualidade e a empiricidade não tem necessariamente a ver com métodos dedutivo ou indutivos, ou dedutivo ou indutivos, ou indutivo ou dedutivos. É muito mais complexo do que isso. É sempre muito mais complexo do que isso, mas é importante ter a noção que os cientistas também vivem dilemas emocionais. E não só existe aquela ideia de dogma nas religiões, aquele conservadorismo nas religiões, como também existe o conservadorismo na ciência. E quando eu falo em verdadeiro espírito científico, eu falo naquele espírito científico que se afirma filosoficamente, ou seja, que ama a verdade, que ama a consciência da realidade, de forma incondicional, sem colocando condições. Portanto, neste caso não interessa conquistas egóicas, conquistas do próprio ego, não interessa a afirmação do ego, interessa descobrir a verdade, descobrir a realidade tal como ela é, com um princípio fundamental que eu considero a humildade e a coragem. E quando existe coisas chamadas paradigma, e existe coisas chamadas uma coisa chamada conservadorismo, é preciso ter cuidado. Porque também existe muito conservadorismo na ciência, tal como já falei antes. E vamos só ver aqui uma coisa. O processo, pois eu no meu trabalho em Science Universalismo eu falo acerca do processo científico. Que tem a ver com esta correlação com o processo em que se procura referências empírico-objetivas, em que se procura desenvolver a ciência no sentido geral. E o que é que acontece quando existe muito conservadorismo na ciência? Ou quando existe muito conservadorismo dentro de um determinado cientista, que muitas vezes poderá ser um ídolo para outras pessoas, para outros cientistas, ou uma autoridade. É que quando não há aquilo que eu falo como processualidade filosófica, quando não há abertura consciencial, quando não se admite possibilidades, quando se está fechado num universo de crenças em que não se quer sair dele, condiciona-se a investigação científica, condiciona-se o estudo científico, principalmente quando se acredita que, e se é incongruente, quando se acredita que a experiência é o grande juiz da ciência. Há muito tempo atrás, por exemplo, eu acho que os assuntos mais difíceis de tratar são os assuntos da espiritualidade, e por isso é que eu desenvolvo muito trabalho nisso. Há muito tempo atrás, a ciência, porque foi muito calcada, separou-se da religião, e muito bem. Porque a religião estava a abafar o desenvolvimento científico. Estava a calcar os cientistas, grandes pensadores da humanidade, que começaram muitas vezes por ser grandes filósofos. E com isso começou-se a criar o culto da não-religião dentro do meio académico relativo à ciência e o culto da não-espiritualidade. Houve um movimento falacioso que reduziu a espiritualidade à religião. Portanto, a religião seria o hiperónimo dos hiperónimos em vez de ser a espiritualidade. Então tudo começou-se a criar esse culto inconsciente e coletivo. Ateu, por exemplo.
uma negação total da espiritualidade e absoluta. E com essa negação das religiões, negou-se de forma indireta, inconsciente, a espiritualidade. E o que é que acontece nestes tempos, principalmente relativos ao final do século XX ou começo do século XXI? Há muita coisa da espiritualidade que começa a contribuir para os desenvolvimentos científicos e muita coisa do desenvolvimento científico começa a corroborar com aquilo que a espiritualidade fala. Mas a espiritualidade no sentido mais lato. Não a espiritualidade baseada em religiões. Não tem nada a ver com isso, com coisas mais relativas ao passado e determinadas mitologias. E o que é que acontece? Como já existe o culto inconsciente e coletivo, generalizado, mas cada caso é um caso, de que tudo o que tem a ver com a espiritualidade é relativo à religião, portanto não tem nada a ver com consciência, quando há esse culto, nega-se muitas vezes, a priori, a capacidade e a necessidade de se investigar determinados desenvolvimentos científicos realizados por cientistas que estejam associados à espiritualidade. Ou seja, aquele espírito científico que eu falo, que necessita de abertura consciencial, de admissão de possibilidades, de humildade e de coragem, em que a grande prioridade é o desenvolvimento científico e não satisfazer o ego, e no ego é que faz com que uma pessoa se apegue a determinadas crenças, e que o ego é que cria e procura sustentar o conservadorismo. Quando existe isso, quando existe todos esses condicionantes egóicos, não se permite que a ciência avance. Porque aquilo que é provado cientificamente é provado cientificamente. Seja ou não seja convenção científica, esteja ou não esteja associado à espiritualidade. E a grande questão é, como já se criou o culto inconsciente e coletivo dentro do meio académico, por exemplo, de que a espiritualidade é coisas da religião e não tem nada a ver com a ciência, muitas vezes nega-se a priori, falhando-se neste princípio filosófico fundamental, ou esta processualidade filosófica e científica fundamental, que é estudar e investigar adequadamente as coisas para depois poder fazer um juízo relativamente adequado e sustentado empírico-objetivamente. Portanto, o que é que eu recomendo, o que é que eu apelo e o que é que eu incentivo? Paremos de fugir de tudo aquilo que tenha a ver com a espiritualidade. Paremos de rotular de pseudociência tudo aquilo que tenha a ver com a espiritualidade. Porque nós só estaremos a ser incongruentes se estivermos a ser preconceituosos e estivermos a fugir das experiências, das hipotéticas experiências que possam provar as realidades espirituais, cientificamente, principalmente quando acreditarmos que a experiência é o grande juiz da ciência. Ora bem, se nós acreditamos que a experiência é o grande juiz da ciência e somos preconceituosos e criamos conceitos anteriores à experiência relativamente àquilo que não estudámos e investigámos, quando nós fazemos isso aí, nós só estamos a ser incongruentes e relativamente estúpidos, ignorantes por escolha. Porque um estado natural de ignorância todos nós temos relativamente a isto ou aquilo. Agora, ignorante por escolha é uma questão de escolha, a própria expressão diz tudo. Qual é o apelo que eu faço à comunidade científica, a todos os cientistas por esse mundo fora? E o que eu gosto muito de fazer é um apelo à curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Nós devemos libertar-nos, primeiro, do nosso ego. Devemos libertar-nos do conservadorismo e perceber que aquilo que tem a ver com a espiritualidade não tem de ser necessariamente pseudociência. E se nós temos verdadeiramente aquilo que eu chamo de curiosidade intelectual, liberdade intelectual e independência intelectual, nós devemos centrar-nos mais, humildemente e com coragem, em estudar e investigar adequadamente, procurando as referências empírico-objetivas que possam sustentar determinadas crenças relativas à espiritualidade, do que fecharmos em preconceitos e rotularmos denigrativamente, ridicularizando tudo aquilo que tenha a ver com a espiritualidade e que esteja associado à ciência, por exemplo. Ou tudo aquilo que a ciência comprova relativamente à espiritualidade. Porque o que eu tenho visto é que tem havido muita coisa a ser provada cientificamente com critérios de rigor e exigentes, mas que tem sido rotulado preconceituosamente e precipitadamente com exercícios hermenêuticos completamente denigrativos, falaciosos e disfuncionais relativamente à espiritualidade, aquilo que tem a ver com a espiritualidade. Porque já existe um culto inconsciente e coletivo ateu relativamente à espiritualidade, mesmo que seja provada cientificamente.
E o que é que acontece? Há muitas coisas que já foram provadas cientificamente e que ainda não se tornaram convenção científica exatamente por causa deste conservadorismo que existe na ciência, que não se quer colocar em causa e que não quer estudar novos fenómenos que provam a existência da realidade, da supramatéria e de outras formas de existência energética, por exemplo. Por muito estranho que possa parecer, e esta coisa que eu não quero ter no meu trabalho é medo do ridículo, ou medo de ser julgado, incompreendido e não reconhecido. Por muito estranho que possa parecer, a supramatéria, a questão das energias supramateriais e dos espíritos, tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade, a reencarnação até, por exemplo, já foram provados cientificamente de muitas maneiras. E o que é que acontece dentro de muitas mentes que se dizem racionais? Criam preconceitos relativamente a estes assuntos, julgam-se racionais, mas não vão estudar nem investigar adequadamente, profundamente. E muitas dessas pessoas acreditam profundamente, e se for preciso afirmam a máxima de que a experiência é o grande juiz da ciência. Onde é que está a racionalidade nestas formas deficientes de lidar com a realidade? De fuga egóica. Onde é que está a racionalidade? Claro que já não uma racionalidade à lá muda a filosofia moderna, em que são essencialmente matemáticos e que pensam em termos de teoria do conhecimento questões mais a priorísticas. Estou a falar naquela racionalidade que procura sustentações empírico-objetivas. Onde é que está a racionalidade nas pessoas que fogem de determinados assuntos, que fogem de determinados temas, que fogem de determinadas experiências, ou a priori hipotéticas experiências, porque ainda não sabe se elas existem ou não, a priori, dentro da consciência de quem ainda não as adquiriu. Onde é que está a racionalidade de quem foge? Onde é que está a racionalidade, a grande racionalidade dos cientistas que fogem de determinados assuntos, mas que consideram autoridades para falar acerca deles? Quem não estuda espiritualidade, quem ainda não estudou, mas a nova espiritualidade, não estou a falar de coisas religiosas do passado, estou a falar de nova espiritualidade, baseada em conhecimentos científicos. Quem não estuda essa espiritualidade, mas tem muitas convicções acerca da mesma, é só ignorante por escolha, é só incongruente, é só estúpido. Há uma estupidez enorme, mas eu compreendo o que é que há por trás. Há um medo. Há um medo do desconhecido. Há um medo de se ter de admitir estar errado. Há um medo de uma pessoa ter de se colocar em causa. Há um medo de se ter de admitir a própria ignorância. E se ter de admitir a si mesmo que aquilo que se andou muitas vezes a dizer aos outros, relativamente àquela ridicularização que se fez relativamente aos outros, que pensavam o universo só uma espiritualidade, se calhar espiritual, se calhar não estavam... se calhar não estava assim tão sério. Nós temos de pensar profundamente as nossas atitudes. O que eu quero apelar com este vídeo, o que eu quero apelar com esta reflexão, o mais básico, o mais radical relativo à raiz é independência intelectual, liberdade intelectual e curiosidade intelectual. Vamos parar de fugir dos assuntos, mas ao mesmo tempo ter muita convicção acerca dos mesmos. E isto acontece muito no meio académico científico, acreditem. Por isso é que eu falo, por isso é que eu digo para ter muito cuidado com o reconhecimento cego que uma pessoa tem relativamente a determinadas autoridades e ídolos científicos. Porque há muitos cientistas conservadores que têm muito medo de estudar coisas novas e diferentes. E que são muito preconceituosos relativamente a coisas novas e diferentes, nomeadamente acerca da espiritualidade. Se até acerca de coisas mais materialistas eles são preconceituosos, não vão ser relativamente à espiritualidade, que é dos assuntos mais difíceis de tratar, no meu entender. Mais polémicos. Mais duvidosos até. E depois há uma coisa. E ainda bem que tenho aqui o livro. O Ensaio sobre o Individualismo, agora à vontade aí. Quando se quer ser cientista, quando se quer desenvolver profundamente a ciência, há uma data de princípios fundamentais para a verdade que eu considero importantes ter em conta. Princípio filosófico. Deve-se participar e agora vou fazer uma pequena citação, uma pequena leitura. Princípio filosófico. Deve-se participar da processualidade filosófica para se poder consciencializar crescentemente a verdade. Ou para se poder criar a condição de possibilidade de se poder admitir que existe uma crença na verdade mais adequada relativamente àquilo que se acredita ser verdade
no instante. Agora estou a acrescentar. É fundamental a humildade, a abertura consciencial, a abertura para a mudança, etc., potenciadas pela processualidade filosófica. Isto é o princípio filosófico, fundamentais para a verdade. Então também fundamentais para o desenvolvimento científico. E para os cientistas. O princípio da escolha. Deve escolher a verdade, pois a verdade necessita de ser escolhida para que se potencie o processo de consciencialização da mesma. Isto tem a ver com a vontade filosófica, aquela máxima filosófica, amar a sabedoria, neste caso amar a verdade. Eu tenho de amar a verdade incondicionalmente. Não é querer criar ilusões acerca das coisas, só para continuar a pensar da mesma maneira que os meus preconceitos. Depois, princípio da aceitação. Deve-se aceitar incondicionalmente a verdade. O primado da intencionalidade deve ser a consciência adequada da verdade. Deve ser a intenção a adequar-se à verdade e não a verdade a adequar-se à intenção. O que é que quer dizer com isto? Nós devemos escolher a verdade e aceitar a verdade tal como ela é. Por exemplo, se há coisas provadas cientificamente relativamente à espiritualidade, eu tenho de ter princípio filosófico, que é a abertura consciencial, admitir possibilidades e todo esse tipo de coisas. O princípio da escolha é, eu tenho de escolher a verdade, seja ela qual for. Portanto, o meu ego fica em segundo plano. Eu continuar a pensar da mesma maneira, só porque é mais confortável e só porque eu não quero ter desconfortos intelectuais, fica em segundo plano. Porque o que eu quero mesmo é a verdade. Os cientistas que devem querer mesmo é a verdade. Não é ilusão. Não é ilusão. O princípio da aceitação. É preciso aceitar a verdade tal como ela é. Eu sei que isto é difícil porque existe aqui também uma dimensão emocional, muitas vezes a condicionar a dimensão intelectual. Depois, princípio da compreensão. Deve-se tentar compreender a verdade que se aceita e se escolhe. Deve-se tentar compreender crescentemente a verdade. A compreensão da verdade necessita da afirmação do princípio compreensivo, que é um dos princípios hermenêuticos fundamentais que eu desenvolvo. Há o princípio compreensivo e, do outro lado, há o princípio negativo. O princípio compreensivo tem a ver com a tentativa verdadeira compreensão e o princípio negativo tem a ver com uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de negação daquilo que não se quer compreender. Normalmente da alteridade, daquilo que é diferente. Porque quando há ego, há um sentimento de superioridade. E tudo aquilo que é diferente, há uma tendência para denegrir, para tirar força, para não se colocar em causa a própria interioridade. E outro princípio, que não está aqui, mas que é desenvolvido por outros livros, que é o princípio da sustentação empírico-objetiva, por exemplo, ou de verificação empírico-objetiva. E neste caso, para a ciência, é muito importante procurar as referências empírico-objetivas que sustentem determinadas crenças, caso seja esse a situação. Claro que se estamos a falar em matemática no sentido puro e teorético, não estamos a falar tanto em princípios de verificação empírico-objetiva, porque estamos num plano mais teorético, num plano mais a priorístico, por exemplo. E isto é profundo. Porque se uma pessoa falha nestes princípios fundamentais para a verdade, uma pessoa vai naturalmente falhar na sua afirmação enquanto desenvolvimento científico. Desenvolvimento da consciência relativamente à realidade. O que é que nós queremos? Queremos a consciência da realidade, seja ela como for. Queremos continuar a pensar da mesma maneira ou queremos a consciência crescente da realidade? E por vezes temos de colocar em causa os nossos mais profundos arquétipos. Se existe o arquétipo do ateísmo, agora, o culto do ateísmo, por exemplo, na ciência, no sentido generalizado, que claro, cada caso é um caso, porque já houve aquela ruptura com a religião, mas não se deve confundir espiritualidade no sentido genérico, enquanto hiperónimo dos hiperónimos, com determinadas religiões, que só calcaram o desenvolvimento científico, os seus dogmas, e para manter os seus dogmas e o seu poder. Só porque tudo aquilo que... O que eu considero importante é aquele relativismo filosófico, é colocar tudo em pé de igualdade. O que é que quer dizer com isto? A próxima vez, ou sempre que nós ouvimos algo acerca da espiritualidade, algo difícil de compreender, algo que normalmente muitas vezes as pessoas ridicularizam, que as pessoas tendem a ridicularizar muitas vezes aquilo que não compreendem, é um comportamento egóico para retirar força de algo, para não se ter de colocar em causa a própria interioridade consciencial. Aquilo que eu recomendo é estudo e investigação. Já viram a nobreza daquilo que eu estou a pedir e a apelar e a incentivar? O estudo e a investigação. Eu não estou a pedir a ninguém para acreditar profundamente em tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade, no sentido mais da nova era, a nova espiritualidade. Mais baseada na ciência dimensional, multidimensional. Aquilo que eu estou a incentivar é a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Eu estou a pedir para as pessoas se libertarem das amarras e do conservadorismo. Porque a espiritualidade, com toda a sua consciência, força e desenvolvimento científico, contribui profundamente para a felicidade das pessoas. Ele contribui profundamente para a felicidade das pessoas. E se nós andarmos a fugir constantemente porque rotulamos pseudociência sem a estudarmos e investigarmos adequadamente e isso só demonstra um comportamento egóico,
Nós não... Isto não leva a lado nenhum jeito. Portanto, a próxima vez que nós ouvimos falar acerca de espiritualidade, nós vamos ter mais humildade e mais coragem para nos colocarmos em causa e para procurarmos compreender adequadamente, afirmando nesse sentido o princípio compreensivo e afirmando estes princípios fundamentais para a verdade que eu falei, que estão relativos ao livro, que estão inscritos no livro Ensaios sobre o Individualismo. Nós queremos o quê? A compreensão adequada da realidade, mesmo que para isso nós tenhamos de nos colocar em causa, ou tenhamos de nos colocar em causa, ou continuarmos a pensar da mesma maneira só porque é desconfortável a colocar em causa as minhas próprias crenças. Aquilo que foi provado cientificamente, aquilo que está provado cientificamente, aquilo que será provado cientificamente, seja ou não relativo à espiritualidade, foi, será e é provado cientificamente. Quer gostemos, quer não gostemos. E nós só ficamos a ganhar se nós formos estudar e investigar adequadamente. Em vez de andarmos a fugir, só por não queremos colocar em causa as próprias crenças. E muitos cientistas fazem isto todos os dias. E o que é que as pessoas enquanto robôs fazem? Seguem, cegamente. Não colocam em causa, não pensam profundamente. Isto é filosofia da ciência pura, no meu entender. Considero muito importante denunciar, analisar e desconstruir todo um comportamento egóico que existe dentro da ciência, do mundo académico científico. Em que, em vez de estudar e investigar adequadamente a fenomenologia que existe por aí, porque ela anda por aí, da espiritualidade, foge-se. E onde é que está a consciência da verdade? Onde é que está a afirmação fundamental para a verdade? Os princípios fundamentais para a verdade, por exemplo. Nós queremos a verdade, nós queremos a consciência da realidade, nós amamos a sabedoria, ou andamos a fugir dela só porque já estamos fechados em determinadas crenças, só porque temos preconceitos. Porque é mais confortável o preconceito. Preconceito no sentido negativo, que não está aberto para a mudança. Eu vejo muitas pessoas inteligentes a fugirem a sete pés da espiritualidade, cheias de convicções. É interessante que há muitas pessoas cheias de convicções acerca da espiritualidade, aquela que está provada cientificamente, e só poderão perceber de que forma é que está provada cientificamente se estudarem e investigarem. Têm muitas convicções, mas uma pessoa pergunta a elas acerca disso, o que é que têm para falar, o que é que conhecem, e não sabem. É interessante. E são pessoas inteligentes. É o nosso ego a fugir da realidade. Porque nós estamos mais preocupados em continuar a pensar da mesma maneira e em sentirmos superiores do que em procurar verdadeiramente, em que entrar na zona de desconforto intelectual para conhecer coisas novas. Mesmo que tenhamos que colocar em causa os nossos arquétipos. Nós às vezes somos deficientes intelectuais por escolha. É o que posso chamar também de preguicita intelectual aguda e crónica. Há uma preguiça para pensar. Não é só uma falta de vontade, há uma inércia para pensar. As pessoas querem porque é desconfortável. Porque uma pessoa depois tem de colocar em causa determinadas crenças e uma pessoa não quer. Isto acontece com muitos cientistas. E as pessoas acreditam cegamente. Porque é mais confortável. Há mais reconhecimento se eu for falar aquilo que os outros já concordam, já conhecem, já compreendem. E tudo aquilo que seja diferente desta comunidade, desta maioria, é desconfortável. Porque não é fácil ser-se maioria, minoria. Portanto, vamos amar a verdade e vamos procurar conhecer as coisas em vez de nos fecharmos em preconceitos. Há muita coisa da espiritualidade que está, já foi e será provada cientificamente. E nós temos de estar abertos para isso. É a nova ciência. No meu entender. Portanto, incentivo básico. Liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Princípio compreensivo. Parar de fugir das coisas. Esta é a grande reflexão que eu quero que as pessoas façam. Sejam livres em termos de pensamento. Não andem a seguir os vossos filhos e as vossas autoridades científicas cegamente. Porque se eles forem conservadores e fugirem das coisas, vocês irão cair no mesmo abismo. Só porque são macaquinhos de imitação. E eu não acredito que vocês queiram ser macaquinhos de imitação. E acreditem, há muita gente altamente inteligente que é macaquinha de imitação. Porque tem medo. O medo faz as pessoas serem macaquinhas de imitação. Só sabem realizar-se de fora para dentro, sempre imitar, sempre imitar. Como uma pessoa não tem autoestima, uma pessoa tem de fazer tudo aquilo que acredita que vai ter reconhecimento mais fácil e imediato. E assim, aquelas grandes descobertas científicas que se tornam convenções não acontecem. Está tudo preocupado com o reconhecimento. As pessoas estão tão preocupadas às vezes que ganharem um prémio Nobel em termos científicos do que fazer profundo desenvolvimento científico. É desconfortável. Tocar em assuntos que normalmente as pessoas têm medo de tocar. Estudar coisas que normalmente as pessoas têm medo de estudar.
entrar no campo do ridículo, as pessoas têm medo do ridículo, porque as pessoas têm medo de não serem reconhecidas. E mesmo que acreditem em determinadas coisas, têm medo de falar acerca delas, porque têm medo de ser radicalizados, não têm autoestima. Isto é um problema sério que existe na ciência. Muitos cientistas sem autoestima, que estão muitas vezes mais preocupados com ganhar prémios e reconhecimento do que às vezes com o desenvolvimento de algo que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu já ouvi conversas de cientistas e a falarem na profunda vontade que têm de ganhar prémios. Não vou dizer quem aqui. Nem quero julgar quem faz isso. Mas acho que é profundo e uma pessoa deve refletir acerca disso. Para nós não sermos cegos. Porque se amamos a realidade, a consciência da realidade, nós temos de aprender a estudar e investigar adequadamente. Em vez de fugir dos assuntos e temos muita convicção. É mesmo, isto demonstra a estupidez humana. Ter muita convicção acerca de determinados assuntos, mas uma convicção profunda. Mas nem não estudar nem investigar. Nem saber às vezes o que é que eles tratam. E é o que acontece hoje em dia relativamente à espiritualidade. As pessoas estão, esta treta, isso é pseudociência, isso aí. E depois uma pessoa vai saber, não tem conhecimento nenhum já acerca disso. Acerca de estudos e das investigações que são feitas e das coisas que já foram provadas relativamente aos assuntos. Temos de pensar profundamente acerca disso. Portanto, por agora está tudo e cumprimentos filosóficos.